Olá, acomode-se, relaxe e prepare-se para cair no sono. A jornada de hoje vai levá-lo para muito além do nosso planeta, no abismo gelado do espaço, onde uma descoberta capaz de mudar tudo foi feita recentemente. Imagine um objeto tão perfeito que a própria natureza, com todas as suas leis, não seria capaz de criá-lo. Uma esfera perfeita, suave em nível atômico, sem um único defeito, sem sequer um arranhão. Cientistas encontraram exatamente um objeto como esse. E esta descoberta questiona não apenas o nosso lugar no universo, mas os próprios fundamentos da física. O que é isso? Uma mensagem? Um artefato de uma civilização antiga? Ou algo que a nossa mente ainda não consegue compreender? Vamos mergulhar juntos neste mistério incrível. Você está pronto para saber a verdade que se esconde no espaço profundo? Talvez a resposta para esta pergunta chegue até você enquanto dorme. Antes de passarmos à esfera em si, vamos criar o contexto necessário. A humanidade observou o céu noturno por séculos. Primeiro, a olho nu, depois, através de telescópios simples e, agora, com a ajuda de observatórios incrivelmente sofisticados, capazes de olhar para os cantos mais distantes do universo. Um dos principais objetivos desta busca sempre foi responder à pergunta: estamos sozinhos? Projetos como o SETI, que significa Busca por Inteligência Extraterrestre, passaram décadas monitorando o espaço na esperança de captar um sinal significativo. Mas durante todos esses anos, o universo permaneceu em silêncio. Encontramos planetas, estrelas, galáxias, nebulosas, e tudo isso obedecia às leis da física que conhecemos. Os objetos no espaço são sempre imperfeitos. Planetas são achatados nos polos por causa da rotação. Estrelas têm uma estrutura não homogênea. Asteroides e cometas possuem formas irregulares e bizarras. Mesmo os objetos que parecem mais suaves à primeira vista, como as estrelas de nêutrons, têm montanhas e irregularidades no micronível. A perfeição é uma abstração matemática, algo que não existe no mundo real e caótico. É por isso que, quando os primeiros dados apareceram nas telas dos monitores do observatório de Mauna Kea, ninguém acreditou no que estava vendo. O sistema automático de análise de dados marcou o objeto como um artefato ou erro de calibração, mas não era um erro. Tudo começou numa noite calma no Havaí. Um telescópio de nova geração, projetado para mapear a matéria escura, estava realizando mais uma varredura do espaço profundo. Sua missão é medir as mínimas distorções na luz de galáxias distantes, causadas pela gravidade dessa substância invisível. É um trabalho minucioso que exige a análise de petabytes de dados. E foi então que, em um dos setores, o programa detectou uma anomalia que não se encaixava em modelo algum. Não era uma lente gravitacional causada por um aglomerado de galáxias, nem interferência de um satélite de passagem. Os dados apontavam para a presença de um objeto pequeno, mas perfeitamente simétrico. A primeira reação da equipe de astrofísicos, liderada pela doutora Evelyn Reed, foi de ceticismo. Na astronomia, 99% de todas as descobertas incríveis acabam sendo falhas de equipamento, distorções atmosféricas ou má interpretação dos dados. A equipe passou várias semanas verificando tudo. Recalibraram todos os sensores, analisaram dados de telescópios vizinhos e estudaram imagens de arquivo daquele setor do céu. Nada. O erro não foi encontrado e o objeto continuava lá. Ele não se movia,
pelo menos não de forma detectável pelos instrumentos terrestres, e não emitia nada, exceto a luz refletida de estrelas distantes. Sua influência gravitacional era mínima, mas foi justamente isso que permitiu sua detecção. Ele distorcia o espaço-tempo ao seu redor de forma absoluta, perfeitamente simétrica. Isso só poderia ser feito por um corpo com uma forma esférica perfeita e densidade uniforme. A doutora Reed, uma mulher com 30 anos de experiência em astronomia observacional, escreveu em seu relatório uma frase que mais tarde percorreria todas as publicações científicas. Encontramos um objeto cujos parâmetros contrariam o princípio da formação natural. Era uma declaração extremamente cautelosa, mas ao mesmo tempo chocante. Isso significava uma coisa: o que eles estavam vendo tinha sido, muito provavelmente, criado artificialmente. Mas por quem? E como? Para obter mais informações, foi decidido apontar os mais poderosos radiotelescópios do mundo para este setor do céu. Uma fase de observação ativa havia começado. A situação ficou ainda mais bizarra quando o complexo de radiotelescópios ALMA, o Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, foi acionado para as observações. O ALMA é capaz de gerar imagens com um nível de detalhe impressionante, analisando as ondas de rádio emitidas pelos objetos cósmicos. Os cientistas esperavam encontrar alguma irregularidade na superfície da esfera, crateras de micrometeoritos, variações de temperatura ou composição química. No entanto, a esfera se revelou absolutamente impecável. Imagine um corpo perfeitamente negro, que não absorve nem emite luz no espectro visível, mas cujos contornos só podem ser detectados pela distorção da radiação de fundo. Os dados do ALMA confirmaram que o objeto tinha cerca de 300 metros de diâmetro, o tamanho de um asteroide pequeno. O problema é que nenhum asteroide pode ser uma esfera perfeita. A força gravitacional de um asteroide é insignificante para moldá-lo em formato esférico. Além disso, as colisões constantes com detritos espaciais deixam sua superfície esburacada e irregular. Esta esfera, no entanto, parecia lisa em nível atômico. A tolerância de sua forma era inferior a 1/1000º de 1%. Para se ter uma ideia, as esferas mais precisas já criadas pela humanidade são as esferas de silício do projeto Avogadro, usadas para redefinir o quilograma. Mesmo essas apresentam imperfeições visíveis sob um microscópio eletrônico. Este objeto, do tamanho de 3 campos de futebol, era incrivelmente mais perfeito. Isso era fisicamente impossível, sob a ótica da termodinâmica e da teoria de formação de materiais. Qualquer processo natural, seja ele de cristalização ou de compressão gravitacional, sempre gera defeitos e heterogeneidades. A perfeição da esfera apontava para uma tecnologia capaz de manipular a matéria em nível subatômico, ou que utilizava materiais e princípios físicos que sequer suspeitamos existir. Foi nesse momento que a palavra artefato surgiu pela primeira vez na comunidade científica. Não apenas uma anomalia, mas um artefato, um objeto de origem inequivocamente artificial. Essa hipótese era tão audaciosa que muitos cientistas, inicialmente, se recusaram até mesmo a considerá-la. No entanto, as explicações alternativas pareciam ainda mais fantásticas. Seria um tipo desconhecido de estrela de quarks? Ou um buraco de minhoca estável com um horizonte de eventos esférico? Cada uma dessas hipóteses desmoronava ao se confrontar com os dados observados. O passo seguinte foi a análise espectral. Este método é crucial,
pois permite determinar a composição química de um objeto através do estudo do espectro da luz que ele reflete. Cada elemento químico absorve e emite luz em comprimentos de onda específicos, o que deixa no espectro uma espécie de impressão digital única. Os cientistas apontaram os espectrógrafos mais sensíveis para a esfera, esperando captar as linhas de absorção de ferro, níquel e silício, os elementos típicos encontrados em asteroides. Os resultados, capturados pelo telescópio James Webb, causaram um choque ainda maior. O espectro estava vazio, perfeitamente plano. O objeto refletia todos os comprimentos de onda da luz de forma idêntica, sem absorver ou distorcer absolutamente nada. Este fenômeno é conhecido como corpo cinzento absoluto, um objeto puramente teórico que não existe na natureza. Qualquer material real possui assinaturas espectrais únicas. Um espectro tão uniforme indicava que a superfície da esfera ou era feita de um metamaterial que desconhecemos, concebido para refletir perfeitamente todo o espectro eletromagnético, ou estava coberta por algo que mascarava por completo a sua verdadeira composição. Era como se fosse uma tecnologia stealth, de escala cósmica. Mas o seu objetivo não era esconder-se. O objeto estava perfeitamente visível. E sim, evitar revelar qualquer informação sobre si. Tratava-se de uma ocultação consciente de dados. Esta característica enterrou definitivamente todas as hipóteses naturais. Nenhuma combinação de elementos ou compostos conhecidos é capaz de produzir um resultado assim. Os cientistas estavam num beco sem saída. Eles deparavam-se com um objeto que violava as leis da formação de corpos celestes, as leis da ciência dos materiais e até mesmo as leis da espectroscopia. Ele pairava no espaço, silencioso e perfeito, como se estivesse a desafiar e a ridicularizar todas as tentativas humanas de o compreender. Nos corredores da NASA e da Agência Espacial Europeia, reuniões confidenciais tiveram início. A questão deixou de ser puramente científica e passou para o domínio da segurança nacional, ou, mais precisamente, da segurança planetária. O que fazer com esta informação? Deve-se informar o mundo? E o que acontece se este objeto não for apenas um observador passivo? Enquanto os governos debatiam a melhor forma de reação, o trabalho científico seguia inabalável. Se era impossível determinar a composição da esfera, talvez pudessem, pelo menos, traçar sua origem e destino. Os astrometristas, especialistas na medição da posição e do movimento de corpos celestes, puseram mãos à obra. Eles cruzaram meses de dados para calcular a trajetória do objeto com a máxima precisão. E mais uma vez, o resultado foi surpreendente. A esfera não seguia a órbita elíptica e previsível em torno do centro galáctico, como fazem todas as estrelas e planetas. Ela estava praticamente imóvel em relação ao chamado sistema de repouso. O referencial absoluto ligado à radiação cósmica de fundo, remanescente do Big Bang. Imagine, a Via Láctea, nossa galáxia, viaja pelo espaço a uma velocidade de cerca de 600 km por segundo, e este objeto simplesmente pairava no mesmo lugar, enquanto a galáxia passava por ele. Era como se tivesse lançado uma âncora no oceano do espaço-tempo. Para manter essa estabilidade, o objeto teria de possuir massa infinita, o que foi refutado pelos dados gravitacionais. Ou estaria constantemente corrigindo sua posição por meio de um sistema de propulsão que anulasse a atração gravitacional da galáxia. Mas nenhum propulsor era detectável.
Não havia emissões de plasma, nem ondas gravitacionais, nem qualquer outro indício de que algo estivesse em funcionamento. Parecia que o objeto estava, de alguma forma, simplesmente ignorando a lei da gravitação universal. Essa característica deu origem à teoria mais ousada e aterrorizante de todas. E se a esfera não fosse apenas um objeto no espaço, mas sim uma espécie de âncora, um estabilizador conectado a outras dimensões ou à própria estrutura do espaço-tempo? Alguns físicos teóricos sugeriram que ela poderia ser uma projeção, ou talvez uma interface, de uma estrutura multidimensional mais complexa. Isso explicaria sua forma perfeita, suas estranhas propriedades superficiais e seu movimento anômalo. Ele não obedece às nossas leis da física porque não pertence integralmente ao nosso mundo tridimensional. Embora essa ideia beirasse a ficção científica, era a que, paradoxalmente, melhor explicava a totalidade dos dados coletados. A humanidade havia se deparado não apenas com um artefato, mas com algo que alterava fundamentalmente nossa compreensão da realidade. A ausência total de atividade por parte da esfera era talvez o fator mais inquietante. Ela não emitia sinais, não respondia às nossas tentativas de fazer contato com transmissores de rádio potentes e tampouco demonstrava qualquer alteração de estado. Era um silêncio, sim, mas não o silêncio do vazio. Era um silêncio de pura vigilância. O Projeto 7 direcionou todos os seus recursos para o objeto. Dezenas de radiotelescópios globais, de Arecibo ao FAST na China, monitoravam a esfera incessantemente em todas as faixas de frequência imagináveis. Eles procuravam por tudo, desde simples pulsos repetitivos até sinais complexos e modulados. O resultado, contudo, era zero. O objeto estava completamente radiosilencioso. Esse silêncio podia, naturalmente, ser interpretado de muitas formas. Os pessimistas viam ali apenas um artefato abandonado, uma estrutura oca remanescente de uma civilização há muito extinta. Talvez fosse algum tipo de boia de sinalização cósmica ou um mero monumento que já havia cumprido seu propósito. Já os otimistas defendiam que éramos nós quem não sabíamos escutar. Talvez os criadores da esfera utilizassem para a comunicação algo que não fossem ondas eletromagnéticas, ondas gravitacionais, neutrinos ou mesmo partículas exóticas que nossa ciência ainda não conseguiu detectar. No entanto, havia uma terceira versão, consideravelmente mais perturbadora. E se a esfera fosse uma sonda de observação, que optou deliberadamente por não revelar a sua presença, estudando-nos sem interferir em nosso desenvolvimento? Esta ideia, conhecida como a hipótese do zoológico, postula que civilizações avançadíssimas nos observam tal como observamos os animais em um santuário ou reserva ecológica, mantendo uma política estrita de não intervenção. A superfície perfeitamente lisa, que não fornecia qualquer dado, e a total imobilidade, tudo se encaixava no conceito de um posto de vigilância ideal. Essa percepção causava um temor existencial avassalador. Toda a humanidade, nossa história completa, nossas guerras, nossa arte, nossa ciência, tudo isso poderia ser apenas um objeto de análise para um observador invisível e totalmente impenetrável. Cada uma das nossas ações, o lançamento de cada foguete, cada transmissão de rádio, tudo estaria sendo gravado e minuciosamente analisado. Essa conscientização forçou muitos líderes políticos e militares a encarar a situação sob uma perspectiva radicalmente nova. Agora, vamos abordar o material que comporia essa esfera.
Visto que a análise espectral não revelou nada, os cientistas recorreram à modelagem teórica. O desafio era imaginar que tipo de material poderia possuir estas características. Reflexão perfeita, resistência inacreditável para suportar o bombardeio de micrometeoritos por milhões, se não bilhões de anos, e ainda ser leve o suficiente para que a massa total do objeto não fosse excessiva. Materiais padrão, como titânio ou tungstênio, foram imediatamente descartados. Eles simplesmente não ofereciam a suavidade e a capacidade de reflexão exigidas. Compósitos, como a fibra de carbono, também foram eliminados, pois sua complexa estrutura interna seria detectável através da análise. Os físicos teóricos voltaram suas atenções para os recantos mais exóticos da ciência. Uma das hipóteses sugeriu que a esfera fosse composta de matéria programável. Trata-se de um material hipotético, feito de robôs microscópicos ou átomos, capazes de alterar suas propriedades e posição mediante comando. Essa matéria poderia autorregenerar quaisquer danos causados por micrometeoritos, mantendo a forma da superfície em estado ideal. Ela também poderia ser programada para refletir perfeitamente todo o espectro eletromagnético, o que explicaria o espectro nulo. Uma segunda teoria, ainda mais fantástica, sugeria que a esfera era um objeto de neutrônio, uma substância hipotética composta exclusivamente por nêutrons. Normalmente, o neutrônio só existe nos núcleos de estrelas de nêutrons, sob pressão imensa. Mas e se houvesse uma forma de estabilizá-lo em condições comuns? Um material assim seria incrivelmente denso e liso. No entanto, essa teoria não se alinhava com a massa medida do objeto, que era leve demais para o neutrônio. A hipótese mais elegante, e talvez a mais assustadora, era que a superfície da esfera não fosse um material no sentido convencional, mas sim um campo localizado, uma bolha estável de espaço-tempo distorcido. Isso representaria o auge da engenharia, criar um objeto protegido pela própria malha da realidade. Um campo assim desviaria qualquer matéria e radiação, tornando o objeto praticamente invulnerável e impossível de ser analisado. Qualquer que fosse a teoria correta, ela indicava um nível tecnológico que nos supera em milhares, se não milhões de anos. Este não era apenas um produto de outra civilização, era a prova de uma civilização que aprendeu a manipular as leis fundamentais do universo. Enquanto os cientistas formulavam suas teorias, os governos do mundo depararam-se com um dilema sem precedentes. O vazamento da informação era inevitável. Havia demasiadas pessoas envolvidas nas observações e um volume imenso de dados circulando por redes abertas. A questão não era se o público saberia, mas sim como a notícia seria apresentada. Foi criada uma comissão internacional especial sob a égide da ONU, que incluía não apenas cientistas e políticos, mas também filósofos, sociólogos e líderes religiosos. Eles teriam que elaborar uma estratégia unificada. O principal receio era a potencial onda de pânico e a desestabilização social. Como reagiriam as pessoas ao descobrir que não estamos sós no universo e que eles possuem tecnologias que beiram o divino? Como isso afetaria as religiões mundiais, muitas das quais colocam o ser humano no centro da criação? Qual seria o impacto na economia e no equilíbrio geopolítico global? Imagine se um país tentasse unilateralmente estabelecer contato ou, pior ainda, demonstrar agressão ao objeto. Isso poderia ter consequências catastróficas para todo o planeta.
A comissão trabalhou sob o mais rigoroso sigilo. Dezenas de cenários foram desenvolvidos, desde a negação total até a informação gradual e dosada ao público. Eles consideraram a criação de uma lenda. Por exemplo, declarar o objeto como um fenômeno único, mas puramente natural, apenas para ganhar tempo. Era um jogo perigoso. Por um lado, esconder a verdade poderia levar a teorias da conspiração e a perda de confiança nas autoridades quando a informação inevitavelmente vazasse. Por outro lado, a divulgação prematura poderia desencadear o caos. Essa situação expôs a profunda falta de preparação da humanidade para um contacto desta natureza. Parecíamos formigas que encontraram um smartphone deixado sobre o seu formigueiro. Vemo-lo, podemos tocá-lo, mas não compreendemos absolutamente o que é, como funciona ou quais são as intenções de quem o deixou. Uma das linhas de investigação mais fascinantes passou a ser a busca por vestígios da esfera no passado. Se ela está nesse ponto do espaço há tanto tempo, será que não a notaram antes, mas a interpretaram mal? Os astrônomos, então, mergulharam nos arquivos de todos os grandes observatórios dos últimos 100 anos. Eles vasculharam velhas chapas fotográficas e imagens digitais em busca do menor sinal de lente gravitacional ou de estrelas sendo eclipsadas no setor correto do céu. Foi um trabalho hercúleo, comparável a procurar uma agulha num palheiro. E, para a surpresa de todos, a agulha estava lá. Em algumas imagens, registradas pelo Observatório Palomar em 1953, foi encontrada uma anomalia minúscula e quase imperceptível. Na época, isso havia sido atribuído a um mero defeito na emulsão fotográfica. Mas o moderno software de análise digital revelou: era ela, a esfera, e estava exatamente no mesmo lugar. Isso significava que o objeto estava na nossa galáxia há pelo menos 70 anos e, muito provavelmente, há muito mais tempo. Essa descoberta gerou duas consequências importantes. Primeiro, ela confirmava que a esfera não era uma visitante recente, mas sim uma parte permanente do nosso ambiente galáctico. Segundo, ela a tornava ainda mais misteriosa. Se é uma sonda de observação, por que estaria aqui por tanto tempo? O que pode ser estudado ao longo de décadas ou séculos? Talvez o interesse não esteja em eventos de curto prazo, como nossas guerras e revoluções, mas sim em processos lentos, a evolução da biosfera, as mudanças geológicas do planeta, ou até mesmo a evolução do Sol. Seria um olhar voltado não para a humanidade, mas para a Terra como um sistema, em escalas de tempo que mal conseguimos imaginar. Alguns pesquisadores foram ainda mais longe. Começaram a vasculhar mitos e crônicas antigas, procurando por menções de estranhas estrelas, imóveis ou de sinais celestiais. Claro que isso era pura especulação, mas a simples ideia de que nossos ancestrais poderiam ter visto o mesmo objeto e o adorado como uma divindade, ou o temido como um presságio, agitava a imaginação. A esfera deixava de ser um mero objeto científico e se transformava em algo muito maior. Uma testemunha muda de toda a história da humanidade. Em dado momento, ficou claro que a observação passiva a partir da Terra era insuficiente. Para compreender a natureza da esfera, era preciso aproximar-se. Nos bastidores da NASA, da Roscosmos e da Agência Espacial Nacional Chinesa, começou o projeto de uma missão interplanetária ao objeto, cujo nome de código era Olho. Este seria o projeto espacial mais ambicioso da história da humanidade.
O desafio era incrivelmente complexo. Em primeiro lugar, era necessário criar uma sonda capaz de superar uma distância gigantesca e entrar em órbita à volta da esfera, sem a perturbar. Em segundo lugar, essa sonda tinha de ser equipada com um conjunto completo de instrumentos para analisar o objeto de perto, desde radares para escanear a estrutura subsuperficial, até espectrômetros de massa para a análise de átomos individuais, caso fosse possível capturá-los. Em terceiro lugar, e mais importante, a missão tinha de estar preparada para qualquer imprevisto. E se a esfera reagisse à aproximação da sonda? E se ela tivesse um sistema de defesa? Foram elaborados protocolos para os mais diversos cenários, incluindo o protocolo de primeiro contato e o de autodestruição de emergência da sonda. Este último visava impedir que qualquer tecnologia potencialmente hostil caísse nas mãos de um adversário. O desenvolvimento da missão Olho tornou-se um impulso tremendo para a colaboração internacional. Nações que competiram no espaço durante décadas viram-se obrigadas a unir esforços. Os melhores engenheiros, programadores e cientistas de todo o mundo trabalharam em conjunto, conscientes de que o futuro da humanidade estava em jogo. O próprio facto da preparação desta missão já estava a mudar o mundo. Forçava as pessoas a pensar numa escala planetária, a reconhecerem-se não como representantes de nações isoladas, mas sim como uma espécie única a lidar com o grande desconhecido. A esfera, mesmo mantendo-se absolutamente passiva, já começou a mudar-nos. Ela tornou-se o catalisador que acelerou o nosso progresso tecnológico e, talvez, social. Enquanto a missão espacial avançava, uma revolução simultânea explodia na física teórica. O enigma da esfera forçou os cientistas a repensarem seus conceitos mais fundamentais. O modelo padrão de partículas, a teoria das cordas, a gravidade quântica de laços, todas foram postas à prova para tentar decifrar as características do olho. Dezenas de novas e audaciosas hipóteses surgiram. Uma em particular, a teoria da âncora subespacial, propunha que a esfera atua como um ponto de contato entre a nossa brana tridimensional, ou seja, o nosso universo, e um hiperespaço multidimensional. Segundo esta abordagem, o objeto não possui massa no nosso sentido comum. A sua inércia seria determinada pela ligação com essas dimensões superiores, o que justificaria a sua imobilidade. A sua superfície, portanto, não é feita de matéria, mas sim de uma fronteira de separação entre duas realidades físicas diferentes. Embora soasse como ficção científica pura, esta teoria carregava uma previsão verificável. Se a esfera fosse de fato uma janela dimensional, deveríamos observar, nas suas proximidades, microflutuações nas constantes fundamentais, como a velocidade da luz ou a constante de Planck. Detetar essas variações a partir da Terra era inviável, mas a sonda da missão Olho teria essa capacidade. Outra vertente de pensamento concentrava-se no conceito de informação. Alguns físicos levantaram a hipótese de que a esfera não era um objeto físico, mas sim uma espécie de disco rígido cósmico, um repositório de dados gravados com densidade inimaginável. Talvez fosse a biblioteca de uma civilização desaparecida, contendo sua história, ciência e arte. Ou, o que era ainda mais instigante, o armazenamento de dados sobre o próprio universo, o que poderíamos chamar de código-fonte da realidade.
Sob esta ótica, a superfície impecável e a ausência de linhas espectrais seriam um mecanismo de proteção, blindando a informação contra a degradação causada pela radiação cósmica e pela passagem do tempo. O objeto teria sido concebido para perdurar eternamente, ou, no mínimo, até a morte térmica do universo. Essa premissa mudava o foco da missão Olho, transformando-a de uma investigação científica para uma exploração arqueológica. O objetivo primordial deixava de ser meramente estudar o objeto para se tornar a tentativa de lê-lo, de decifrar o seu código e aceder a um volume de conhecimento capaz de eclipsar tudo o que a humanidade reuniu ao longo da sua história. Afinal, o vazamento de informações aconteceu, não pelos canais oficiais, mas, como frequentemente acontece, através de um jovem pesquisador de um dos observatórios que compartilhou os dados com um amigo jornalista. A notícia incendiou a mídia mundial. Inicialmente, eram artigos cautelosos em revistas científicas. Depois, vieram as manchetes sensacionalistas dos tabloides. Nave alienígena nos arredores do sistema solar. Ou cientistas escondem contato com extraterrestres. Os governos foram forçados a emitir declarações oficiais. Eles confirmaram a existência do objeto, mas se esforçaram ao máximo para amenizar a situação, descrevendo-o como uma anomalia astronômica única e enfatizando que não havia nenhuma prova de sua origem artificial ou de quaisquer intenções hostis. Mas já era tarde demais. A sociedade mergulhou em um estado que pode ser descrito como uma mistura de euforia, medo e incerteza. A reação foi extremamente diversificada. Alguns foram tomados pelo entusiasmo, vendo na esfera a promessa de um futuro novo e brilhante, onde a humanidade se juntaria a uma comunidade galáctica. Surgiram novos cultos que adoravam a esfera celestial como mensageira dos deuses. Outros, pelo contrário, entraram em pânico. Eles viam no objeto uma ameaça, o prenúncio de uma invasão ou do fim do mundo. Os mercados de ações estavam em polvorosa. As teorias da conspiração proliferaram como cogumelos. Alguns afirmavam que os governos estavam há muito tempo em conluio com os extraterrestres e que a esfera era apenas a ponta do iceberg. Essa situação tornou-se um teste severo para a civilização humana. Ela revelou a nossa vulnerabilidade perante o desconhecido, quão tênue é a camada da nossa rotina diária e como é fácil que ela seja rompida por algo que transcende o habitual. A esfera se transformou em um teste psicológico global e não estava claro se seríamos capazes de passá-lo. Ela forçou cada pessoa na Terra a se questionar: quem somos nós? Qual é o nosso lugar neste cosmos vasto e insondável? E estamos prontos para a resposta? Apesar de toda a agitação e alvoroço aparente, os debates na comunidade científica continuavam acalorados. Uma das questões-chave era a idade da esfera. Há quanto tempo ela estava no espaço? As tentativas de datar o objeto pela sua superfície foram totalmente inúteis, uma vez que ela estava perfeitamente limpa, sem uma única cratera. No entanto, era possível tentar estimar a sua idade de forma indireta. Se a esfera fosse de facto um artefato, seus criadores teriam de ter alcançado um nível de desenvolvimento tecnológico incrivelmente avançado. Pela chamada escala de Kardashev, que classifica civilizações com base no seu consumo de energia, eles deveriam pertencer, no mínimo, ao tipo 2, ou seja, capazes de utilizar toda a energia da sua estrela, ou talvez até mesmo ao tipo 3,
controlando a energia de uma galáxia inteira. Para atingir tal patamar, uma civilização necessitaria de milhões, se não centenas de milhões, de anos de evolução. A nossa galáxia, a Via Láctea, existe há cerca de 13,5 bilhões de anos. As estrelas de primeira geração, ricas em elementos pesados essenciais para o surgimento da vida, apareceram há aproximadamente 10 a 11 bilhões de anos. Isto significa que uma civilização hipotética teve uma quantidade imensa de tempo para surgir, evoluir e construir algo como esta esfera. É possível que ela tenha sido criada quando a vida ainda nem sequer tinha surgido na Terra. Essa ideia era estonteante. Poderíamos estar a testemunhar a criação de uma civilização que desapareceu bilhões de anos antes de a nossa ter sequer existido. Isso levantava a questão do chamado Grande Filtro, uma barreira hipotética que impede civilizações de atingirem um desenvolvimento avançado e de colonizarem a galáxia. Talvez a esfera seja um monumento a uma civilização que conseguiu atravessar esse filtro, ou, pelo contrário, ela própria é o filtro. Alguns cientistas levantaram a hipótese assustadora de que a esfera é uma espécie de guardião que destrói qualquer civilização que atinja um certo limite tecnológico e comece a representar uma ameaça para o resto da galáxia. A sua passividade seria apenas uma ilusão e ela poderia ser ativada a qualquer momento. Essa teoria era, claro, indemonstrável, mas exigia uma enorme cautela em relação a qualquer tentativa de interação ativa com o objeto. Analisemos em detalhe como esta esfera interage com o seu ambiente. Embora pareça passiva, é impossível que ela esteja totalmente isolada do cosmos. Ela é constantemente bombardeada por partículas do vento solar, raios cósmicos e micrometeoritos. Então, como é que ela consegue manter a sua superfície absolutamente perfeita? Os físicos modelaram vários mecanismos de defesa possíveis. O primeiro deles é um sistema ativo. A superfície da esfera pode estar revestida por uma rede de nanosensores que monitoram as partículas em aproximação. Ao detectar uma ameaça, o sistema geraria um campo de força localizado, eletromagnético ou gravitacional, capaz de desviar a partícula. Isso exigiria uma velocidade de reação incrível e um poder de processamento colossal. Mas para uma civilização de tipo 2 ou tipo 3, isso não seria um obstáculo. O segundo mecanismo é passivo, mas não menos engenhoso. A superfície poderia ter uma propriedade de superhidrofobicidade, mas aplicada não apenas à água, e sim a toda a matéria. Isso significa que os átomos na sua superfície estão num estado energético que repele quaisquer outros átomos, impedindo-os de aderir ou danificar a estrutura. Seria o equivalente a um revestimento de Teflon perfeito, mas em escala cósmica. A terceira hipótese, a mais exótica de todas, envolve a manipulação do tempo. E se o tempo fluísse de forma diferente, perto da superfície da esfera? Por exemplo, ele poderia ser drasticamente desacelerado ou até mesmo invertido em escalas microscópicas. Qualquer objeto em aproximação, ao entrar nesta anomalia temporal, seria simplesmente apagado da realidade antes de causar qualquer dano. Esta hipótese parece insana, mas explicaria a pureza absoluta do objeto. Seja qual for o sistema implementado, ele demonstra um domínio completo das leis da física. Os criadores da esfera não apenas construíram com materiais disponíveis, eles criaram os próprios materiais com as propriedades necessárias.
Eles controlaram o espaço e, possivelmente, o tempo. Este não foi um projeto de engenharia, no nosso sentido, mas sim um verdadeiro ato de criação, comparável à construção de um universo em miniatura. Além das propriedades físicas, as dimensões matemáticas da esfera geravam um enorme interesse. A sua forma ideal não era apenas uma proeza da engenharia, mas sim a pura encarnação da abstração matemática. Na matemática, a esfera é definida como o conjunto de pontos equidistantes de um centro. É um objeto platônico e perfeito. Contudo, na natureza, lidamos sempre com aproximações. O nosso planeta é um geóide. Uma gota de água é distorcida pela tensão superficial, e uma estrela é uma massa turbulenta de plasma. O olho foi o primeiro objeto observável na história que correspondia rigorosamente ao seu ideal matemático. Cientistas e filósofos viram nisso um significado profundo. E se a esfera não fosse apenas um objeto, mas uma mensagem escrita na linguagem universal da matemática? Se quisermos atrair a atenção de outra civilização inteligente, não enviamos comunicações na nossa língua. Eles não entenderiam. Não enviamos imagens. Poderiam ser mal interpretadas. Mas podemos criar um objeto que viola de forma ostensiva as leis da natureza e que encarna uma ideia matemática fundamental. A esfera perfeita é como um número π gigante, esculpido nos céus. É um sinal que diz: estamos aqui, conhecemos a matemática, sabemos controlar a matéria. Era uma espécie de cartão de visita deixado no cosmos. Esta ideia deu origem a uma nova linha de investigação, a busca por outros padrões matemáticos nos dados do objeto. Os cientistas começaram a analisar as mais ínfimas flutuações no seu campo gravitacional, na luz refletida, procurando padrões ocultos, sequências que pudessem ser uma mensagem codificada. Talvez a geometria da esfera cifre constantes físicas fundamentais, ou até mesmo uma enciclopédia completa de conhecimento. Era uma tentativa desesperada de encontrar sentido no silêncio. A humanidade contemplava esta forma matemática perfeita, tal como os gregos antigos contemplavam a harmonia das esferas celestes, procurando nela a chave para compreender a estrutura do universo. A questão central que dominou os debates públicos e políticos era sobre as intenções dos criadores da esfera. Se este é um objeto artificial, por que foi criado? E com que propósito exato foi colocado aqui? Os cenários, dignos de um excelente romance de ficção científica, variavam do mais otimista ao mais aterrador. O cenário benevolente. A esfera é um presente. Poderia ser a nossa pedra de Roseta para decifrar as leis do universo, uma vasta biblioteca de conhecimento, ou até mesmo uma espécie de portal que permitirá à humanidade viajar para outras estrelas, assim que atingirmos o nível de desenvolvimento necessário. Sua passividade, na verdade, é um teste. Os criadores esperam que provemos nossa maturidade, unindo-nos para estudá-la, em vez de tentarmos usá-la para fins militares. O cenário neutro. A esfera simplesmente não tem nada a ver conosco. Ela pode ser apenas parte de uma antiga infraestrutura galáctica, como um farol de navegação para viagens interestelares, ou um repetidor de comunicação que opera sob princípios desconhecidos. Nosso Sol e a Terra seriam apenas vizinhos aleatórios desse objeto. Ela não nos nota, assim como não percebemos as bactérias no chão em que pisamos. Sua presença é pura coincidência
e não carrega nem ameaça nem promessa. O cenário hostil é a opção mais perturbadora. A esfera pode ser uma arma, talvez uma bomba relógio, de poder inimaginável, esperando pelo momento certo. Ou pior, é uma sonda berserker, um mecanismo autorreplicante programado para exterminar toda a vida orgânica e, assim, preparar a galáxia para seus criadores. Sua superfície perfeitamente impenetrável é uma armadura. O silêncio é a calmaria que precede o ataque. Ou, como já foi sugerido, é um guardião que monitora nosso desenvolvimento e nos destruirá se nos tornarmos muito barulhentos ou perigosos. A ausência de dados impedia qualquer escolha definitiva entre esses cenários, e essa incerteza era o fardo mais pesado para a psique humana. Fomos forçados a viver sabendo que esse gigantesco e insondável ponto de interrogação pairava sobre nós. Era inevitável. A descoberta da esfera reacendeu o interesse pelos OVNIs e pelo paleocontato. Ufólogos e defensores da teoria dos astronautas ancestrais gritaram aos quatro ventos: "Nós sempre estivemos certos." Para eles, a esfera era apenas mais uma prova da presença alienígena, e os governos tinham escondido a verdade por décadas. Argumentos que antes eram considerados marginais, agora ganhavam espaço e ecoavam nas principais emissoras de televisão. Eles passaram a reexaminar textos antigos, como os Vedas indianos ou a Bíblia, onde encontravam descrições de vimanas ou carruagens de fogo, que, segundo eles, não eram nada mais do que naves extraterrestres. Apontavam para estruturas megalíticas, como as pirâmides de Gizé ou Stonehenge, insistindo que seria impossível construí-las sem o auxílio de tecnologia avançada. A esfera se tornou o trunfo principal em seu baralho. "Está aí", diziam, "a prova material que não pode mais ser ignorada." Isso desencadeou um fenômeno social fascinante. A fronteira entre ciência e pseudociência começou a se dissolver na consciência pública. Cientistas que por décadas lutaram contra a charlatanice se viram numa posição extremamente delicada. Por um lado, não podiam negar a existência de um objeto anômalo, de aparência artificial. Por outro, era impossível para eles chancelar as teorias fantasiosas e sem provas dos ufólogos. Isso gerou inúmeros debates públicos acalorados. A comunidade científica apelava à cautela, à coleta de dados concretos e à estrita observância do método científico. Os ufólogos, por sua vez, apelavam às emoções, à intuição e à desconfiança em relação à ciência oficial. Essa batalha pela mente das pessoas tornou-se tão crucial quanto a própria missão de estudo da esfera. O futuro da humanidade nessa nova e estranha era, inaugurada pela descoberta de uma esfera perfeita no vazio do cosmos, dependia de qual abordagem prevaleceria: a racional ou a mística. Um dos dilemas éticos mais espinhosos relacionados à esfera foi o chamado paradoxo da busca ativa. A questão central é: devemos tentar ativamente fazer contato ou é mais prudente continuar apenas com a observação passiva? Por um lado, ações ativas, como enviar um sinal potente em direção à esfera ou tentar tocá-la com uma sonda, poderiam fornecer informações inestimáveis. Talvez isso provocasse uma reação e, finalmente, entenderíamos o que temos em mãos. Esse seria o caminho dos exploradores audaciosos, dispostos a arriscar tudo em nome do conhecimento. Por outro lado, o risco poderia ser fatal. O escritor chinês de ficção científica, Liu Cixin, em seu romance
o problema dos três corpos, formulou o conceito da floresta escura. De acordo com essa ideia, o universo é como uma floresta escura, cheia de caçadores escondidos. Cada civilização é um caçador que se esforça para não revelar a sua presença. Pois, assim que você se revela, não há como saber se quem o notou é amigo ou inimigo. E a opção mais segura é atacar primeiro, eliminando a ameaça em potencial. Se essa teoria estiver correta, qualquer tentativa ativa de contato com a esfera seria o equivalente a gritar no meio dessa floresta escura, chamando a atenção de um predador. Neste contexto, o silêncio e a passividade da esfera não pareciam inação, mas sim prudência sábia. Talvez os seus criadores também sigam o princípio da floresta escura e não queiram atrair atenção indesejada. Esse paradoxo não tinha uma solução simples e dividiu a humanidade em dois campos. Os contatadores defendiam a ação imediata, argumentando que seria tolice desperdiçar uma oportunidade dessas. Já os prudentes insistiam na máxima cautela, alertando que a sobrevivência de toda a espécie estava em jogo. Os debates ocorriam no nível das Nações Unidas e, por enquanto, a cautela estava a vencer. Foi decidido que a missão Olho teria caráter exclusivamente observacional e não tomaria nenhuma atitude que pudesse ser interpretada como agressiva. Retomemos a análise da sonda Olho. A sua concepção representou um verdadeiro salto tecnológico. Para alcançar a esfera num prazo aceitável, os engenheiros necessitaram criar um tipo de propulsão inédito. Foguetes de propulsão química seriam extremamente lentos. Motores iônicos eram mais eficientes, mas ainda não atingiam a velocidade necessária. A resposta crucial surgiu com o desenvolvimento do motor de pulso termonuclear. Embora a ideia não fosse nova, ela remonta ao projeto Orion, na década de 50. Só agora a tecnologia permitia sua concretização. O motor do Olho operaria através de microexplosões sequenciais de cargas termonucleares, as quais empurrariam o aparelho para a frente, garantindo-lhe uma aceleração monumental. Era uma abordagem arriscada, mas indispensável. Outro desafio fundamental era a proteção da própria sonda. Ela precisaria se aproximar de um objeto que, potencialmente, possuía sistemas defensivos completamente desconhecidos para nós. Por essa razão, o Olho foi dotado de um sistema de defesa de múltiplos níveis. A camada mais externa foi revestida com material ablativo, projetado para se vaporizar e absorver quantidades massivas de energia, uma precaução contra ataques térmicos ou de radiação. Por baixo, encontrávamos uma camada de blindagem compósita, reforçada com nanotubos de carbono, especificamente para neutralizar impactos cinéticos. E, finalmente, o núcleo do aparelho, onde estavam a instrumentação científica e os computadores, foi encapsulado numa gaiola de Faraday, garantindo a proteção da eletrônica contra poderosos impulsos eletromagnéticos. O sistema de controle da sonda baseou-se numa inteligência artificial de última geração. Devido à imensa distância, o tempo de transmissão de um sinal da Terra para o aparelho seria de várias horas. Consequentemente, a sonda precisava ser completamente autônoma, capaz de tomar decisões imediatas em situações de emergência, analisar o ambiente e definir a estratégia de atuação mais eficaz. Na prática, a humanidade não estava a enviar apenas uma peça de metal para o espaço, mas sim
o seu primeiro emissário robotizado, encarregado de agir em nome de toda a civilização. O impacto da descoberta da esfera na cultura foi vasto e profundamente ramificado. Tornou-se uma fonte de inspiração poderosa para escritores, artistas plásticos, músicos e cineastas. Surgiu um novo e completo gênero na arte que passou a ser chamado de esferismo. Os artistas procuravam capturar a forma ideal, seus reflexos, seu mistério. Compositores criaram sinfonias inspiradas pelo silêncio e pela grandiosidade do olho. O cinema foi inundado por blockbusters sobre o primeiro contato, missões à esfera e seu potencial impacto no destino da humanidade. A esfera virou um símbolo universal. Para alguns, representava a esperança, o ideal a ser alcançado. Para outros, era o símbolo do incompreensível, do mistério subjacente à existência. Para um terceiro grupo, era a personificação da ameaça, um lembrete da fragilidade da nossa sobrevivência. Ela chegou até mesmo à linguagem cotidiana. Novas expressões idiomáticas surgiram, liso como uma esfera, indicando perfeição ou impecabilidade, ou silencioso como a esfera, significando guardar um segredo profundo. Estilistas de moda criaram coleções com elementos esféricos. Arquitetos projetaram edifícios na forma de esferas perfeitas. A esfera transformou nossa estética. Passamos a valorizar a pureza da forma, o minimalismo e a perfeição. Foi semelhante ao que aconteceu durante o Renascimento, quando a descoberta das esculturas antigas revolucionou a arte europeia. Só que, desta vez, a fonte de inspiração não era uma cultura esquecida do passado, mas sim uma civilização insondável das profundezas do cosmos. Este renascimento cultural, talvez, tenha sido uma das consequências mais significativas da descoberta. Mesmo que jamais cheguemos a saber a verdade sobre a esfera, ela já nos transformou, forçando-nos a reavaliar o mundo, a arte e a nós mesmos. Ela expandiu os horizontes da nossa imaginação e esse talvez tenha sido o seu maior presente, mesmo que não intencional. Enquanto o mundo se preparava para a missão Olho, um pequeno grupo de cientistas desenvolvia um projeto alternativo. Eles trabalhavam com a hipótese de que a esfera não seria apenas um objeto passivo, mas sim parte de uma complexa rede de comunicação. Se fosse esse o caso, certamente deveria haver outros nós nessa rede. Eles iniciaram então uma busca dedicada por objetos semelhantes em outras partes da galáxia. Esta era uma tarefa ainda mais árdua do que a descoberta original. Agora, o objetivo não era apenas encontrar anomalias, mas sim anomalias com características muito específicas. Formato esférico perfeito, ausência de emissão própria e uma trajetória anômala. Para isso, foi estabelecida uma rede global de telescópios, operando como um único e gigantesco interferômetro. Dados de todos os continentes eram sincronizados e processados em tempo real por um supercomputador. Durante vários anos, a busca não deu frutos. Parecia que o olho era um fenômeno único, isolado. Mas então, ao analisar dados da galáxia de Andrômeda, a nossa vizinha mais próxima, o sistema registrou algo inacreditável. Uma segunda esfera idêntica. Ela era similar à primeira em todos os parâmetros: dimensão, forma perfeita, características espectrais. A única diferença era a sua localização, a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Esta descoberta virou tudo de cabeça para baixo. Se existiam duas esferas, deixava de ser uma coincidência e passava a ser um sistema.
Isto significava que não estávamos a lidar com um artefato singular, mas sim com uma tecnologia espalhada por escalas galácticas. Talvez cada galáxia tivesse o seu próprio guardião ou farol. Esta ideia era simultaneamente assustadora e encorajadora. Assustadora, porque revelava a dimensão de uma civilização capaz de realizar projetos desta magnitude. Encorajadora, porque se tais objetos existiam noutras galáxias, talvez não estivessem direcionados especificamente contra nós. Éramos apenas parte de um processo grandioso e incompreensível. Os cientistas iniciaram de imediato a busca pela terceira e quarta esferas noutras galáxias. Se conseguissem localizá-las e determinar a sua posição exata, talvez fosse possível identificar um padrão, uma estrutura no seu arranjo. Esse seria o próximo passo para desvendar o maior dos mistérios. Vamos soltar um pouco a imaginação. Pensemos que a missão Olho alcançou finalmente o seu objetivo. A sonda entra em órbita ao redor da esfera. O que ela pode estar vendo? Talvez, numa inspeção mais detalhada, a superfície perfeitamente lisa revele algumas estruturas. Algo como linhas, parecidas com os meridianos e paralelos de um globo, mas que formam um padrão infinitamente mais complexo. Talvez seja um esquema, um mapa ou até um texto escrito na linguagem da geometria. Ou quem sabe, a superfície se revele dinâmica. Ela pode começar a mudar de cor, exibindo imagens de mundos distantes ou padrões abstratos indecifráveis. Isso poderia ser tanto uma forma de saudação quanto um aviso. E se a sonda tentar recolher uma amostra da superfície? Talvez o seu braço manipulador simplesmente a atravesse, como se a esfera não fosse um objeto sólido, mas sim um holograma, uma projeção tridimensional. Ou, pelo contrário, a superfície pode ser absolutamente impenetrável, e até mesmo a broca mais resistente, feita de composto de diamante, não conseguiria deixar nela um arranhão sequer. O cenário mais fascinante seria a reação da esfera. E se, em resposta à aproximação da sonda, uma comporta se abrir na superfície? E se ela nos convidar a entrar? Estaríamos prontos para isso? O que poderíamos encontrar lá dentro? Salas infinitas de uma biblioteca contendo o conhecimento de toda a galáxia? Ou os corredores vazios de uma nave fantasma? Ou talvez não haja nada lá dentro além de uma fonte de energia alimentando o invólucro externo? Ou, na opção mais improvável, ela pode guardar um universo inteiro, um mundo com suas próprias estrelas e planetas, criado como uma obra de arte, ou talvez como um refúgio de uma realidade externa em colapso. Esses cenários são, é claro, frutos da nossa imaginação, limitada pela nossa experiência e pelo nosso conhecimento. A realidade pode ser muito mais estranha e incompreensível. Mas é exatamente essa incerteza que tornava a missão Olho a aventura mais empolgante na história da humanidade. Foi um passo rumo ao absoluto desconhecido. A mera existência da esfera obrigou a humanidade a repensar seus modelos econômicos de desenvolvimento. Ficou claro que uma civilização capaz de criar tal objeto certamente já havia resolvido os problemas fundamentais que enfrentamos hoje. A crise energética, a escassez de recursos e a poluição ambiental. Obviamente, eles dominavam fontes de energia limpa praticamente inesgotáveis. Sabiam sintetizar qualquer material a partir de elementos básicos e tinham estabelecido uma produção de ciclo fechado. Isso impulsionou a ciência e a economia terrestres
a buscar soluções disruptivas nestas mesmas áreas. Os investimentos em pesquisa em fusão termonuclear, nanotecnologia e inteligência artificial dispararam. Governos e corporações perceberam que a corrida armamentista e a disputa por recursos fósseis eram um caminho sem saída. A verdadeira riqueza e segurança residiam no domínio tecnológico, na capacidade de controlar a matéria e a energia. Surgiu um novo paradigma econômico batizado de economia de tipo 1. Seu objetivo era atingir o nível 1 na escala de Kardashev, que significa o domínio completo dos recursos energéticos do próprio planeta. Isso implicava uma transição global para energias renováveis, a criação de ciclos de produção e consumo totalmente fechados, além da exploração dos recursos da Lua e dos asteroides. A esfera, mesmo que involuntariamente, forneceu à humanidade um objetivo comum que transcendia os interesses nacionais e corporativos. Ela nos mostrou o futuro possível, contanto que parássemos de lutar entre nós e direcionássemos nossos esforços para a solução de problemas coletivos. Foi uma lição dolorosa, mas absolutamente necessária. Naturalmente, essa transição não ocorreu de forma suave. Foi marcada por crises e pela resistência das velhas elites que se recusavam a perder o poder baseado no controle do petróleo e do gás. No entanto, o vetor de desenvolvimento já estava definido. A humanidade, devagar e a contragosto, começou a trilhar o caminho que, talvez, os criadores da esfera misteriosa já tivessem percorrido. No meio religioso, a descoberta da esfera gerou uma crise profundíssima e, em simultâneo, abriu um período de renovação. Para muitas correntes conservadoras, aquelas que interpretavam os textos sagrados de forma literal, o impacto foi um golpe devastador. A ideia de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, sendo o ápice da criação, foi abalada. Se existem outras formas de vida inteligente, e ainda por cima muito mais poderosas, qual é, afinal, o lugar da humanidade no desígnio divino? Algumas seitas fundamentalistas declararam a esfera como uma criação demoníaca, uma tentação enviada para desviar os fiéis do caminho da verdade. Contudo, teólogos mais progressistas encararam a descoberta como uma oportunidade para expandir e aprofundar a fé. Argumentavam que a grandeza de Deus não era diminuída, mas sim realçada, pelo facto de ele ter criado não apenas um, mas múltiplos mundos, não só uma, mas inúmeras espécies inteligentes. O universo revelou-se muito mais complexo e diversificado do que o descrito nos textos antigos, o que apenas reforça a incompreensibilidade do Criador. Surgiram novas correntes teológicas, como a teologia cósmica ou exoteologia, que procuravam integrar o conhecimento de inteligências extraterrestres nas doutrinas religiosas existentes. Levantavam-se questões cruciais. Os alienígenas possuem alma? A graça divina estende-se a eles? Necessitam de salvação? Estes debates tiraram a religião do círculo vicioso das preocupações terrestres e forçaram-na a raciocinar à escala do universo. Em certo sentido, a religião regressou às suas origens, ao tempo em que os povos antigos olhavam o céu estrelado e sentiam a sua conexão com algo maior, com a eternidade e a infinitude. A esfera tornou-se o novo símbolo dessa conexão, uma prova visível e material de que o mundo é muito maior e mais misterioso do que poderíamos ter imaginado. Mas voltemos ao processo de observação dessa esfera. Um dos fenômenos mais estranhos e inexplicáveis ligados a ela
eram os chamados microeclipses. Às vezes, a cada poucas semanas, o brilho das estrelas distantes que estavam exatamente atrás da esfera caía momentaneamente em uma fração insignificante de 1%. Essas quedas de luminosidade eram muito rápidas e fracas demais para serem causadas pela passagem de qualquer objeto conhecido. Inicialmente, foram consideradas meros erros instrumentais. No entanto, quando o mesmo efeito foi registrado simultaneamente por vários observatórios independentes, ficou evidente que se tratava de um fenômeno real. O que poderia estar causando isso? Uma das hipóteses sugeria que algo pequeno e extremamente escuro orbitava a esfera em uma trajetória muito próxima, talvez um único satélite ou até mesmo um enxame deles. Mas os cálculos indicavam que, para gerar esse efeito, tais objetos precisariam ter apenas alguns metros de diâmetro, mas com uma capacidade de absorção de quase 100%, o que os tornava praticamente indetectáveis. Outra teoria era ainda mais bizarra. Essa teoria dizia que a causa não eram objetos, mas sim distorções locais e momentâneas no próprio tecido do espaço-tempo. Era como se a esfera, às vezes, piscasse, alterando suas propriedades gravitacionais por frações de segundo. Isso poderia ser um efeito colateral da sua fonte de energia interna ou de algum sistema tecnológico que desconhecemos por completo. A terceira hipótese ligava esses microeclipses a uma hipotética rede de comunicação. Talvez fossem os instantes em que a esfera trocava dados com outros objetos semelhantes, e essa transmissão causava perturbações gravitacionais temporárias. Nenhuma dessas teorias jamais foi comprovada, mas os microeclipses se tornaram mais uma peça no quebra-cabeça de seus mistérios. Eles pareciam o sopro quase imperceptível de um gigante adormecido. A esfera não era totalmente estática ou inerte. Havia processos ocorrendo nela, ocultos de nossa vista, mas que, ocasionalmente, se manifestavam através dessas sombras misteriosas e fugazes. O lançamento da missão O Olho foi um acontecimento de proporções planetárias. Foi transmitido ao vivo para o mundo inteiro. Bilhões de pessoas prenderam a respiração, acompanhando o lançamento do gigantesco veículo espacial que levaria à órbita a sonda mais cara e complexa já construída. Aquele momento se tornou o maior símbolo da unidade da humanidade. Líderes de nações que até pouco tempo atrás eram consideradas inimigas estavam lado a lado na plataforma de lançamento. No centro de controle de voo, engenheiros dos Estados Unidos, China, Europa e Rússia trabalhavam lado a lado. Diante de um mistério tão grandioso, as velhas rivalidades pareciam mesquinhas e irrelevantes. A jornada da sonda até a esfera levaria cerca de 10 anos. Essa década se transformou em um período de intensa espera e preparação. A humanidade usou esse tempo para se preparar para as possíveis consequências de um contato. Foram criadas instituições internacionais encarregadas de analisar os dados enviados pelo O Olho e de formular recomendações aos governos. Programas educacionais foram desenvolvidos para preparar a população para a nova realidade. Nas escolas, as crianças começaram a estudar não apenas a história de seu país, mas também a história do cosmos, os fundamentos da astrofísica e a teoria da probabilidade. A ideia de que fazemos parte de uma vasta e diversificada comunidade cósmica foi, aos poucos, incorporada pela consciência de massa. Foi um processo lento e difícil, mas absolutamente necessário. A humanidade estava amadurecendo. Estávamos transitando da nossa infância
planetária, aquela em que nos víamos como o centro do universo, para a nossa juventude, com a plena consciência de quão vasto e complexo é o mundo ao nosso redor. E essa transição, esse exame de maturidade, foi provocado por uma esfera silenciosa e perfeita, pairando no vazio gelado, na extremidade do nosso sistema estelar. Enquanto a sonda Olho viajava pelo espaço interplanetário, uma nova reviravolta inesperada ocorria na Terra. Uma equipe de criptógrafos e linguistas que analisava os dados da esfera anunciou ter encontrado um sinal oculto. Não se tratava de um sinal de rádio, nem de qualquer outra forma de radiação eletromagnética. O sinal estava impresso na própria estrutura da luz refletida pela esfera, especificamente em sua polarização. Polarização é a direção da oscilação de uma onda luminosa. Normalmente, a luz das estrelas não é polarizada, ou seja, as oscilações ocorrem em todas as direções, de forma caótica. Contudo, a luz refletida pela esfera possuía uma polarização muito tênue, porém ordenada, que variava ao longo do tempo, formando uma sequência complexa e não aleatória. Era como uma espécie de código Morse, mas em vez de pontos e traços, eram utilizados os ângulos de rotação das ondas de luz. Decifrar esse sinal se tornou a prioridade número 1. As mentes mais brilhantes do planeta lutavam para desvendar o enigma. Ficou claro que não se tratava de um código binário simples. A estrutura do sinal era multinível, recursiva e lembrava um fractal. Parecia que um volume imenso de informações estava codificado ali. Essa descoberta desencadeou uma nova onda de debates. Se a esfera de fato estava transmitindo uma mensagem, por que fazê-lo de uma maneira tão incrivelmente complexa e oculta? Por que não usar um sinal de rádio simples e direto? Uma das versões sugeria que era uma espécie de teste de inteligência. A mensagem só seria lida por civilizações que atingiram um nível de desenvolvimento alto o suficiente para detectar e decifrar um sinal tão sutil. Seria um modo de filtrar interlocutores não inteligentes. Outra versão era mais pragmática. Talvez esse método de transmissão de dados fosse o mais eficiente em termos energéticos e o mais imune a interferências em escala galáctica. Ele não exige um transmissor potente e não satura o éter como o rádio. É um sussurro silencioso e elegante que só pode ser ouvido se você souber como escutar. De qualquer forma, a humanidade havia recebido sua pedra de Roseta. Agora, restava a parte mais difícil: ler o que estava escrito. Os primeiros resultados da decifragem foram simplesmente estarrecedores. O sinal não continha palavras ou imagens, como nós as entendemos. Ele era composto por pura matemática e física. Os primeiros blocos decifrados descreviam as constantes físicas fundamentais: a velocidade da luz, a constante de Planck e a constante gravitacional. Mas elas não estavam expressas em nossas unidades de medida, metros, segundos, quilogramas, e sim através de proporções adimensionais, baseadas nas propriedades do próprio hidrogênio, o elemento mais simples e abundante do universo. Essa era uma linguagem universal, compreensível por qualquer civilização que tivesse domínio da ciência. Em seguida, vieram coisas mais complexas: as equações da mecânica quântica e da relatividade geral. Mas não eram as equações que conhecíamos. Elas estavam registradas numa forma mais geral e elegante, que unificava o mundo quântico e a gravidade,
exatamente aquilo que Einstein sonhou e com o que os melhores físicos da Terra ainda lutam desesperadamente. Era a tão sonhada teoria de tudo. A esfera não estava apenas dizendo olá, ela estava nos dando a chave para compreender a estrutura mais profunda da realidade. Este foi o presente mais inacreditável que se podia imaginar. Contudo, junto com esse presente, veio uma responsabilidade imensa. Esse conhecimento poderia ser usado não só para o bem. As tecnologias baseadas na teoria de tudo poderiam fornecer à humanidade tanto energia inesgotável quanto armas de poder destrutivo inimaginável. A humanidade se deparou com uma escolha similar à que enfrentou nos anos 40 do século XX, quando a energia atômica foi descoberta. Seremos capazes de usar esse novo conhecimento com sabedoria desta vez? A resposta para essa pergunta não dependia da tecnologia, mas sim de nós mesmos, da nossa capacidade de negociar, da nossa ética, da nossa humanidade. A esfera, ao nos transmitir seu conhecimento, parecia estar perguntando: então, vocês estão prontos para amadurecer? E então, após 10 longos anos de viagem, a sonda Olho finalmente se aproximou do seu destino. As primeiras imagens, capturadas a curta distância, confirmaram tudo o que já havíamos visto da Terra. Uma superfície perfeitamente preta, desprovida de qualquer detalhe. A sonda iniciou suas manobras, entrando numa órbita estável ao redor da esfera. Todos os sistemas operavam normalmente. Bilhões de pessoas na Terra, coladas às telas, aguardavam, e foi nesse exato momento que aconteceu o impensável. Assim que a sonda atingiu a órbita planejada, a superfície perfeitamente lisa da esfera estremeceu. Uma ondulação a percorreu, como se fosse a água em que se atira uma pedra. Em seguida, toda a superfície começou a brilhar com uma luz suave e azulada. No centro dessa esfera luminosa, bem em frente à sonda, surgiu uma imagem. Era a imagem de uma dupla hélice. A molécula de DNA. O nosso DNA. A esfera sabia da nossa existência. Ela sabia quem éramos. Ela estava à nossa espera. Logo depois, a imagem do DNA deu lugar a um mapa estelar, mas não como o vemos da Terra. Era uma visão de um ponto totalmente diferente da galáxia. No mapa, um sistema estelar estava destacado, e dele partia uma linha em direção ao nosso Sol. Aquilo não era apenas uma resposta, era um convite. A esfera estava nos mostrando de onde ela veio, de onde vieram os seus criadores. Ela estava nos mostrando o caminho de volta para casa. Naquele instante, ficou claro que toda a nossa história havia sido apenas um prólogo. A verdadeira jornada estava apenas começando. A humanidade ganhava um novo propósito, um novo sonho: alcançar as estrelas indicadas pela esfera. Esta viagem levaria centenas, talvez milhares de anos. Mas agora tínhamos um farol, tínhamos esperança. A esfera silenciosa finalmente havia falado, e a sua primeira palavra mudaria o destino da humanidade para sempre. E o que aconteceu em seguida? Após o primeiro contato, a esfera começou a transmitir informações num fluxo contínuo. Desta vez, não utilizava a sutil polarização da luz, mas sim uma radiação modulada, direcionada à sonda Olho. Foi um verdadeiro manancial de conhecimento. Plantas de motores interestelares baseados na manipulação do espaço-tempo. Esquemas de produção de energia a partir do vácuo. Os fundamentos para a terraformação de planetas e a criação de biosferas sustentáveis. Era a base tecnológica completa para uma civilização de tipo 2. Os criadores da esfera
que poderiam ser chamados de jardineiros ou arquitetos, não estavam simplesmente a convidar-nos para uma visita. Eles estavam a dar-nos todas as ferramentas para que pudéssemos realizar essa viagem. Mas, juntamente com a tecnologia, eles transmitiram algo mais. Enormes massas de dados que revelavam a sua história, filosofia e arte. Descobrimos que se tratava de uma raça ancestral, quase imortal, que surgiu há bilhões de anos. Passaram por inúmeras fases de desenvolvimento, por guerra e crises, e acabaram por alcançar um estado de harmonia consigo próprios e com o universo. Não procuravam conquistas ou colonização. O seu objetivo era a preservação e o desenvolvimento da vida em todas as suas manifestações. Esferas como a nossa eram o seu instrumento. Elas serviam simultaneamente como postos de observação, bibliotecas e universidades para civilizações jovens como a nossa. Eles encontravam planetas com vida inteligente em desenvolvimento e deixavam um presente nas proximidades. Não interferiam diretamente, permitindo que a civilização se desenvolvesse por conta própria. Mas quando uma civilização atingia um certo nível, ou seja, chegava ao espaço e era capaz de detetar a esfera, eles entravam em contato e ofereciam a sua assistência. Esta era a estratégia de primeiro contacto mais humana e sábia que se poderia imaginar. A tomada de consciência desta verdade desencadeou na Terra um período que, mais tarde, ficou conhecido como o Grande Despertar. A humanidade percebeu que não estava sozinha no sentido mais profundo da palavra. Não éramos apenas vizinhos de outras espécies. Éramos parte de uma família galáctica, tutelados por irmãos de inteligência mais velhos e sábios. Esta nova visão de mundo transformou a nossa sociedade por completo. As guerras desapareceram, pois perderam todo o sentido. As fronteiras nacionais foram varridas à medida que todos nos reconhecemos como terráqueos, cidadãos de um único planeta. A economia foi reestruturada. Saímos do princípio da competição para o da cooperação. O valor principal deixou de ser o dinheiro e passou a ser o conhecimento, a criatividade e a contribuição para o objetivo comum, a preparação para a primeira viagem interestelar. É claro que esta transição não foi instantânea nem indolor. Houve quem resistisse às mudanças, agarrado ao velho poder e aos antigos preconceitos. Mas o rumo da história era irreversível. A humanidade, inspirada por um objetivo grandioso, começou a erguer um novo mundo. As primeiras docas de construção de naves interestelares foram instaladas na órbita da Terra. As crianças já não sonhavam em ser empresários ou soldados, mas sim astronautas, xenobiólogos e engenheiros de motores hiperespaciais. Foi uma época de otimismo inacreditável e de um grande despertar criativo. As pessoas trabalhavam, não por medo ou ganância, mas por puro entusiasmo, pelo desejo de tocar o grande mistério, de fazer parte de um projeto cósmico colossal. A revelação, que por tanto tempo foi um enigma para nós, tornou-se a nossa bússola, apontando o caminho para o futuro. Era o símbolo do que a razão pode alcançar quando é guiada não pelo egoísmo, mas pela sabedoria e pelo amor à vida. Percorremos um longo caminho, desde a detecção de uma minúscula anomalia nos dados de um telescópio até o limiar de uma nova era na história da humanidade. Aquela esfera perfeita, que a princípio parecia ser apenas um enigma físico, revelou-se algo incomensuravelmente maior. Era uma chave,
deixada para nós por uma civilização antiga e sábia. Foi um teste à nossa maturidade e queremos acreditar que conseguimos superá-lo. Serviu como um catalisador que nos forçou a unir e a repensar o nosso lugar no universo. A história dessa esfera é a prova de que as descobertas mais inacreditáveis nos esperam onde menos imaginamos. Ela nos ensina que o universo não é hostil nem indiferente. Ele está repleto de maravilhas e, talvez, repleto de uma inteligência disposta a partilhar a sua sabedoria, se estivermos abertos a recebê-la. Nossa jornada rumo às estrelas está apenas a começar e promete ser a aventura mais emocionante de todas. Obrigado por dedicarem este tempo comigo, refletindo sobre esta história incrível. Espero que ela lhes traga sonhos interessantes. Inscrevam-se no canal, deixem o seu like e não se esqueçam de escrever nos comentários. O que vocês sentiriam se soubessem que uma esfera como esta realmente existe? Medo, fascínio ou algo completamente diferente? Boa noite.